E falando um pouco sobre a cirurgia, qual que é o tamanho médio da equipe que conduz esse processo e qual é o tempo aproximado da cirurgia? O tamanho, em geral, durante a cirurgia, existe o cirurgião que fez a captação, o cirurgião que faz o implante e todos os outros cirurgiões auxiliares. Então, é uma grande equipe cirúrgica envolvida nesse processo. O transplante de fígado é uma das maiores cirurgias abdominais que tem. O tempo de cirurgia pode ser extremamente variável, desde 6 horas até 12 horas em casos muito complexos. A complexidade vai variar de cirurgias prévias, aderências, enfim, condições que podem impactar tanto na retirada quanto no implante do novo fígado serem mais difíceis e desafiadores. Uau, realmente é um time que merece toda a nossa Com gratidão, certeza. né? Exige uma grande formação e habilidade da equipe cirúrgica envolvida no processo. E que trabalho lindo que o ICTDF faz aqui em Brasília, né? Sendo um centro de referência, né? Do Centro-Oeste, do Brasil. Com certeza, o Instituto de Cardiologia e Transplantes iniciou o serviço de transplante hepático em 2012. Nesses últimos anos, realizou um enorme número de transplantes de fígado e revolucionou, de fato, a, a vida dos pacientes portadores de doenças hepáticas da região. Não só da região, pois ele atende estados próximos que não têm serviço de transplante também. Então, antes do Instituto de Cardiologia, muitas vezes os pacientes do Distrito Federal, de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, algumas regiões da Bahia, precisavam migrar para São Paulo ou outras regiões próximas ao litoral, por exemplo, Fortaleza, pois não existia serviço de transplante aqui em Brasília. E o fato de existir o serviço no local de residência do paciente ou mais próximo é um fator facilitador, pois além de ter todas as questões relacionadas ao impacto da doença na vida daquela pessoa, facilita muito que ela possa ficar no próprio domicílio durante o tratamento. É, deve fazer muita diferença, né? Ficar em casa, sobre cuidados familiares. Não, com certeza. E a gente veio falando muito da evolução do medicamento, das cirurgias. A tecnologia vem ajudando muito? Com certeza. Então, nos últimos anos, a tecnologia ajudou em técnicas cirúrgicas, exames de imagem que permitem avaliar previamente, por exemplo, alterações anatômicas que, se previamente conhecidas, impactam em maior sucesso no momento da cirurgia. Soluções de preservação que permitem uma maior conservação do fígado no trajeto entre a retirada do doador e o implante do receptor. Técnicas de cuidado do paciente pós-operatório, então técnicas de monitorização, por exemplo, do paciente crítico em UTI, medicamentos imunossupressores, exames de imagem que são realizados após, no segmento do paciente transplantado, exames laboratoriais, enfim. Então, tudo isso propicia um maior sucesso no longo prazo do paciente transplantado. E como é que você imagina isso tudo aí daqui a uns 10 anos, hein? Como é que será que vai ser? A previsão nos próximos anos é que se otimize ainda mais a questão da imunossupressão. Então, terapias biológicas, maior personalização de terapias imunossupressoras, medicamentos que possam induzir tolerância. Quem sabe um dia a gente possa usar menores doses de imunossupressores a longo prazo que reduziriam a chance do paciente ter infecções ou neoplasias. Isso seria muito importante. Nos últimos anos, vem sendo feito também de forma experimental xenotransplantes, que são transplantes com órgãos de animais. No caso do fígado, geralmente porco. Obviamente, isso envolve muitas técnicas de engenharia molecular para que esse órgão seja adequado a ser implantado no ser humano. Isso não é uma prática clínica ainda, são técnicas apenas experimentais e tem muitas questões relacionadas ainda para serem debatidas antes que isso se torne difundido, tanto relacionados à questão de rejeição, zoonoses, né, riscos de doenças transmitidas por esse procedimento e até questões éticas também. Mas é uma pauta que pode ser que seja cada vez mais relevante nos próximos anos. Nossa, super interessante. Eu já ouvi falar também sobre órgãos que vão ser imprimidos, né? A construção produzidos de órgãos em laboratório. artificiais. Então, órgãos artificiais. Então, se usaria
células do próprio paciente para que fosse construído, isso ainda não é uma realidade. Mas num sonho futuro, propiciaria, por exemplo, que o paciente não precisasse usar nenhum imunossupressor. Mas no momento agora, infelizmente, não é uma realidade da prática clínica. Sim, mas vai se tornar em breve, se Deus quiser. E para quem está na fila hoje por um transplante, né, aguardando por um transplante, o que você diria para essa pessoa? O paciente que está esperando um transplante, eu diria duas mensagens. Primeiro, uma mensagem médica, de ponto de vista médico, que é: se cuide o máximo possível para que o transplante seja realizado nas melhores condições de saúde possível. Então, o paciente que está precisando de um transplante, obviamente, ele tem um grave problema de saúde, mas uma otimização nutricional, por exemplo, prevenção de infecções nesse momento enquanto ele espera o transplante, aumenta muito a chance do transplante ocorrer com maior sucesso. E a outra mensagem é uma mensagem de esperança. Então, que ele continue firme nos planos e sonhos e que passe por um transplante com a melhor condição emocional possível e que restabeleça a vida dele após o procedimento. E que, ao restabelecer, ele não se esqueça dos cuidados a longo prazo, então, do uso regular dos medicamentos, das consultas regulares, dos cuidados de saúde relacionados à alimentação, atividade física regular, vacinações em dia, uso de medicamentos para doenças associadas, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, rastreio de doenças neoplásicas, para que ele possa efetivamente viver a vida plena que o transplante tem o intuito de propiciar. E para a população em geral, quais são as suas dicas para a gente manter a saúde do nosso fígado? Então, para a população em geral, as dicas são: não faça uso de álcool, de forma alguma não faça uso de álcool abusivo, mas cada vez mais se questiona se há algum limite seguro de uso de álcool. Mantenha vacinações em dia, no caso do fígado, especialmente hepatite B, que é uma doença prevenível por vacina que está associada a cirrose e câncer de fígado. Se mantenha no peso adequado, cuide de doenças associadas como diabetes. E quando o paciente já é portador de alguma doença do fígado, faça o acompanhamento adequado. O acompanhamento médico regular, ele tem o intuito de evitar a progressão da doença para que o paciente não chegue no estágio de cirrose ou que evite a descompensação e evite a indicação de transplante. No paciente que já tem a cirrose descompensada, que faça o tratamento regular também e caso venha a precisar de um transplante, que faça o segmento adequado no pós-operatório. E para a população em geral, a gente tem disponível hoje um tratamento que é potencialmente curativo para doenças muito graves relacionadas ao fígado. Então, para a população em geral, é um estímulo à doação, que é esse ato de generosidade e amor que pode devolver ao paciente que está esperando por um transplante a capacidade de restabelecer sua vida com saúde. E tem alguma questão genética atrelada? Se eu tenho algum familiar, quais são as doenças que eu preciso olhar ali dentro da minha cadeia familiar que possa ser algum indicativo? Existem sim doenças genéticas que podem levar a doenças hepáticas graves. Eu vou destacar colestases genéticas. Então, tem doenças que causam o acúmulo de bile e que podem evoluir com a instalação de cirrose. Essas doenças podem ocorrer em famílias. E tem uma doença relacionada ao metabolismo do cobre, que é chamada de doença de Wilson, que pode acometer familiares de um paciente acometido pela doença também. Além disso, a própria gordura no fígado, existem subtipos genéticos, então existem variantes genéticas que estão associadas a um maior risco da doença hepática gordurosa evoluir com cirrose. Essas pesquisas não são amplamente disponíveis ainda na prática clínica, mas um paciente familiar de alguém que evoluiu com cirrose por gordura no fígado ou que transplantou por gordura no fígado deve ter, com certeza, um cuidado redobrado. Entendi. Eu ia até te fazer uma pergunta em relação a isso, porque a gente veio falando muito de obesidade, mas eu já ouvi falar de casos de pessoas que não são obesas e que têm um alto índice de gordura no fígado. E aí seria, então, por uma predisposição genética? Existem casos, sim, de gordura no fígado não associadas a aumento de peso. Esses casos, o paciente deve ter algum outro fator. Por exemplo, pacientes diabéticos podem ter gordura no fígado sem ter associação necessariamente com sobrepeso e variantes genéticas também.
Uhum. E quais seriam os piores alimentos aí que causariam mais esse aumento da gordura no fígado? A gente não classifica exatamente em piores alimentos, mas seria uma alimentação rica em ultraprocessados, rica em Hum. açúcares, gorduras, carboidratos simples. Por outro lado, a alimentação que seria benéfica é uma alimentação com proteínas magras, vegetais, leguminosas, cereais integrais, livre de álcool, que promoveria uma saúde a longo prazo. E aí o tratamento, no caso de gordura no fígado, ele seria sempre medicamentoso ou seria também por meio de uma readequação alimentar, prática de atividades físicas, mudança do estilo de vida? O tratamento depende do estágio da doença, mas em todos os estágios, essas mudanças do estilo de vida são essenciais. Então, uma alimentação adequada, controle do peso e prática de exercícios físicos. Quando o paciente já tem algum grau de fibrose, de esteatohepatite instalado, existem medicamentos que podem ser usados. E no paciente com cirrose, o tratamento já é voltado para evitar ou tratar as complicações da própria cirrose. Mas os hábitos de vida devem ser estimulados em todas as etapas da doença e, com certeza, são essenciais. Muito bem. E quando a gente olha para o corpo humano de forma sistêmica, a gente vem falando muito isso hoje em dia, né? Não é só o cuidado com o órgão, a gente tem que cuidar do nosso corpo de uma forma geral. Você vê o fígado ali interagindo mais com quem? O fígado tem um papel central no nosso organismo. Então, ele é responsável pela produção da bile, que faz parte da nossa digestão, pela produção de diversas proteínas, regulação de mecanismos homeostáticos, como relacionados à glicose. E o paciente que tem disfunção hepática, ele vai ter um desequilíbrio do organismo como um todo. Então, o fígado é um órgão central, é a maior glândula do nosso corpo, é o maior órgão sólido. E com certeza a disfunção do fígado impacta em todo o corpo, desde outros órgãos. Então, por exemplo, o paciente que tem cirrose, ele aumenta o risco de ter disfunção renal, de ter doenças pulmonares associadas à cirrose, de ter uma doença cardíaca associada à cirrose, uma manifestação neurológica que chama encefalopatia. Do ponto de vista nutricional, o aumento de risco de perda de massa muscular, desnutrição, sarcopenia, até alteração de fâneros, de pele, cabelo, unhas, alterações de cunho de disfunção sexual, o fígado também impacta. Então, alterações hepáticas implicadas, um paciente que tem uma doença hepática mais grave, mais avançada, podem ocasionar desequilíbrio de todo o organismo. Em pacientes do sexo feminino, disfunções relacionadas à ovulação. Então, impacta, por exemplo, na parada da menstruação por mecanismos relacionados à anovulação. Então, o fígado alterado impacta em todo o nosso organismo. Olha só que interessante. Então, aqui fica uma dica, né? Check-up para todo mundo, né? Tem muitos sintomas aí que podem ser confundidos e um simples exame de sangue já pode trazer um indicativo muito grande de alguma doença hepática, né? Com certeza. O fígado é um órgão extremamente importante que tem um papel central no nosso metabolismo. É importante cuidar da saúde do fígado, cuidar com bons hábitos de vida, prática de exercícios físicos, alimentação saudável, vacinas em dia e evitar consumo de álcool. E uma vez que o fígado tem já alguma doença diagnosticada, que o tratamento seja efetivamente e regularmente feito. Muito bem. Doutora Natália, a gente está caminhando para o fim. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente e pensou em ser doador de órgão, né? O que você quer que essa pessoa leve desse papo? O que eu vou deixar de mensagem é que a doação ela é extremamente importante e que toda a complexidade do transplante não acontece se não ocorrer doação. Então, que o paciente tenha esse gesto de amor, de generosidade e que o paciente que esteja em lista possa receber a esperança de ter um fígado transplantado ou outro órgão transplantado e restabelecer sua vida saudável, plena, que a doença havia retirado. Também. Tem mais alguma mensagem final que você gostaria de deixar? A mensagem final é, em primeiro lugar, cuide da saúde do seu fígado. Em segundo lugar, a doação é extremamente importante. Em terceiro lugar, o transplante, ele existe, ele é um método de sucesso. Hoje em dia é um método implantado que faz parte do nosso dia a dia e que deve ser oferecido aos pacientes com doenças hepáticas terminais que estejam descompensados.
Doutora Natália, muito obrigada pelos esclarecimentos, por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Te agradeço. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Peraí. Pode falar? Pode. Olá, eu sou Natália Trevisoli, médica hepatologista. Peraí. Olá, eu sou Natália Trevisoli, médica hepatologista. Eu agradeço o convite de falar deste tema tão importante que é a saúde do nosso fígado e o transplante hepático. Eu trabalho no Instituto de Cardiologia e Transplantes há 11 anos e é com muita alegria que eu integro o corpo clínico deste hospital que promove tanta mudança, tanta esperança nos pacientes portadores de doenças do fígado.